Saudações a todos! Eu sou a soprano Lisiane Rufato e é um prazer mais uma vez receber você que está aí do outro lado da telinha no meu programa Aparece na TV Cidade de Farroupilha, na nossa TV Cidade. Gente, hoje trago um convidado muito especial. Fazia um tempinho que eu queria trazer ele no meu programa, então consegui ver aí como é que estava a agenda dele e agora foi possível, né? Então, pessoal, assim, hoje eu trago nada menos, nada mais. Vamos fazer um suspense. Ele é arranjador, compositor, intérprete de violão clássico popular. Atualmente, então, ele está acompanhando o cantor sertanejo Matheus Lemos. Tchan, tchan, tchan! Gente, tem aqui do meu lado, Jake dos Passos. Oi, Lizzy. Seja muito bem-vindo ao meu programa, sinta-se à vontade, é um prazer te receber. Prazer é meu. Imagina, eu que fico lisonjeada, né, de ter um musicista dessa categoria, né, gente? Não é sempre, né, que uma cantora tem um instrumentista assim do lado. Imagina. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Imagina. Então, gente, assim, a gente vai conversar um pouquinho hoje, tirando um pouquinho o foco da parte do canto, né? Que normalmente a gente falou muito da questão do canto, até os programas anteriores. Por isso que eu quis trazer o Jake aqui, para a gente trabalhar um pouquinho em cima da questão do instrumentista, né? Que tem tamanha importância também, né? Porque eu penso assim, um cantor, se não tiver um bom acompanhamento, é complicado, né? Porque eu digo que é 50% a voz e 50% o instrumental, né? Eu mesmo que trabalho com trilha, sinto essa necessidade. Se eu não tiver uma boa trilha e muito mais um músico ao vivo, né, Jake? Para o cantor faz muita diferença. Então, é de tamanha importância esse programa hoje, né? E, na verdade, a gente pode estar aí despertando muitos talentos aí que estão escondidos também na parte do instrumento, né? Então, Jake, eu queria que tu falasse um pouquinho para nós de como começou esse teu amor pelo violão, né? Se tu estudou outros instrumentos até chegar no violão, né? Quem que te apresentou o violão? Então, que tu conte um pouquinho pro pessoal que está nos acompanhando. Tá bom, então. Bom, a minha vida artística, digamos assim, ela começou bem cedo, embora eu ainda não soubesse disso, né? Eu venho de uma família onde que, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe, tem muito músico. Sim. Uns músicos de igreja, outros músicos do estilo sertanejo, né? E eu cresci nesse ambiente ali. E junto a isso tudo, meu pai era violonista, né? Então, eu acredito que desde que eu estava ainda na barriga da minha mãe, eu já escutava, né? Sim, o meu pai tocando, né? Então, assim, meu primeiro contato com o instrumento mesmo foi quando eu tinha 5 anos de idade. Aos 5 anos de idade foi quando meu pai começou a tentar me ensinar as primeiras notas de violão e tal, né? Então foi ali o meu primeiro contato com o instrumento. Tá. E um fato curioso nessa época, né? Ele me conta que eu odiava. Não era o mais atrativo. Não gostava. Quando largava o instrumento na minha mão, beleza. Quando pedia pra mim colocar os dedos nas cordas que começava a doer, eu não queria mais saber, né? Sim. Até porque não sabia nem o que tava... Na verdade, o que era, na verdade. Isso tava mesmo. Ali vivenciando, né? Algo diferente. Isso mesmo. Então, foi ali o meu primeiro contato com o violão, diretamente com o violão, né? E nessa época, então, meu pai insistiu um pouco para que eu tocasse, mas não deu muito certo. Então, os anos se passaram e aí eu fui voltar a ter interesse pelo instrumento com 12 anos de idade. Nesse período ali, dos 5 até os 12, eu não tive contato com o instrumento, no caso. Sim, e o teu pai sempre tentando te apresentar ele de alguma forma. De alguma forma. Mas eu não sentia atração. Sim. Existia um instrumento que eu era atraído, nessa época que eu sempre dizia que eu queria aprender a tocar, que era o violino. Eu disse, eu quero tocar violino. Eu queria tocar violino. Mas meu pai, né, naquela época, dizia, não,
tu vai tocar violão. Se tu quer, é violão. Sim, e vai seguir o que eu faço. Isso mesmo. Até por amor, enfim, o instrumento. Isso aí. Né? Gostaria de deixar o seu legado ali. Isso né? mesmo. Então, aí eu não estudei mais nada nesse período. Aos 12 anos, no colégio já, eu tive contato com um colega meu, que atualmente ele está no Rio de Janeiro, ele é produtor musical da banda Melim, oficial. Olha, que joia! Isso, Juliano Moreira. Ele é hoje lá o produtor da banda Melim oficial, ele tocava violão na época. E eu ia pra escola e via o Juliano tocar. E eu via como era legal aquilo. E aí eu comecei a despertar o interesse. E aí foi aonde eu disse, não, eu quero estudar música agora, de verdade. Ali eu comecei então a mexer com o instrumento já sabendo que era aquilo ali que eu queria, na real. Aos 12 anos. E aí foi um olhar já, claro, um tanto jovem, mas já um olhar, eu quero isso pra minha vida. Foi bem assim. É isso que eu vou fazer. Isso mesmo. Apesar de eu ser jovem na época, ter 12 anos, 12 para 13 anos, alguma coisa assim, eu não lembro bem certo, mas já olhava dessa forma, é isso que eu quero fazer. Então foi nesse momento que eu decidi, não, eu vou ser músico e eu vou estudar violão, vendo um colega meu tocar, né? E aí já veio aquela bagagem toda, né, de quando eu escutava meu pai em casa, né? Sim, então já tinha crescido nesse meio, né? E aí a partir dali que eu comecei a estudar, de fato, música e violão daí, né? Que joia, que bacana, né? E a gente tem, sem sombra de dúvida, né, a questão que o meio familiar, ele influencia muito, né? Então, normalmente, salvo alguns casos, claro, mas normalmente o músico, ele veio de algum lugar, ou um tio que ensinou, ou o pai, alguém que vivenciou aquilo ali. Isso mesmo. Né? Então, isso que é o legal, a gente já vem nas nossas origens com essa habilidade, enfim, né? Vem no sangue, como eu digo sempre. Com certeza. Claro, tem que se especializar, estudar, mas vem com a gente. Eu também tenho essa crença que algo vem porque eu sou uma que eu estudei. Violão, teclado, piano e nem eu segui. Então, quer dizer, eu não tenho essa habilidade, mas eu vim com o dom da voz, né? Isso é verdade, então eu fiz o quê? Vou focar onde eu me sentia mais à vontade. Isso aí. Né? Então a gente vai indo por aí. E me conta um pouquinho a questão do estilo. Então, eu dei uma olhadinha no teu material e eu vi que tu começou no estilo popular, né? Que foi o que te atraiu mais. Isso mesmo. Tá. Comecei tocando o violão popular, que era o que eu via meu colega tocar, né? Ele tocava muito... Foi por isso que tu foi pro popular. Isso mesmo, eu escutava ele tocando Legião Urbana. E naquela época, nossa, era o auge. Quem sabia tocar Legião, né? O pessoal amava isso. E aí eu escutava aquilo, não, eu quero tocar isso também. Então comecei ali, tocando isso, né? E então, dali a pouquinho, um dia meu pai disse assim, vou te dar um violão novo então, já que tu tá gostando da coisa, eu vou te comprar um violão. E na compra desse instrumento, ele ganhou 2 ingressos para assistir a um concerto de violão clássico de um violonista que é farroupilhense, que não mora mais em Farroupilha, que está entre os melhores do mundo, que é o Thiago Colombo de Freitas. Sim, conheço o Thiago. Sim, isso fantástico, mesmo. Ele é fantástico. Isso mesmo. Então, quando meu pai comprou esse instrumento, ele ganhou 2 ingressos para ver o concerto do Thiago, que recém estava voltando da Europa, de uma turnê na Europa, e estava se apresentando ali. Então, meu pai pegou e me levou, né? Eu não fazia ideia do que eu fosse ver, não sabia o que era violão clássico, não sabia... Nunca tinha tido contato. Nunca tinha tido esse contato. Aí, chegamos lá, no dia do concerto, eu assisti a apresentação do Thiago. E eu fiquei... Justamente, a minha primeira apresentação que eu fui assistir foi dos melhores violonistas do país, né? Sim. Aquilo me deixou doido, eu fiquei louco de vontade de tocar igual. Eu disse, é isso que eu quero pra minha vida, eu quero estudar isso e não tem... No outro dia, meu pai foi atrás de um professor para especializado nesse estilo, no violão clássico, então. E por acaso eu fui cair nas mãos do professor do Thiago Colombo. Nossa, era pra ser. Era pra ser. Fui cair nas mãos do professor do Thiago Colombo de Freitas, o Ivan Montanha, em Caxias do Sul. Então ali nessa escola, onde que o Ivan Montanha dava as aulas, que era a escola dele, eu fiquei estudando 10 anos.
Nossa, somente violão clássico. 10 anos. 10 anos. Daí, nesse tempo, eu estudei só violão clássico. Tive o privilégio de estudar com o Thiago, daí que era a minha inspiração maior, na real da história, sim, nesse estilo. Ídolo, né? Tive o privilégio de estudar com ele, né? Então, por 10 anos eu fiquei dentro desse estilo do violão clássico. E foi aonde eu desenvolvi musicalmente, para falar a verdade, foi a maior escola que eu poderia, a melhor que eu poderia ter estudado foi o do violão clássico. Porque ela te dá bastante habilidade, musicalidade, técnica, né? E o clássico, penso, que eu estudo da voz, né? Mas eu penso que instrumento... por exemplo, quem toca o clássico depois toca qualquer música, né? Porque te exige muito, né? Eu acho que a questão das técnicas ali é bem diferente, né? Sim, então, é bem... É mais detalhes, acredito eu, né? Isso então, mesmo. Isso é bem bacana mesmo. Na verdade, se a gente for pensar, todo instrumentista deveria aprender primeiro o clássico. Isso mesmo. E depois os outros estilos. É o que eu sempre digo. Né? Que se tornaria, entre aspas, mais fácil. Mais fácil, né? Tu estudar um estilo mais completo, te prepara para você tocar o que você quer depois, né? Sim. Então, é o que eu também sempre falo para meus alunos. Porém, a nossa cultura do nosso país é a cultura da música popular. Sim, é muito forte, né? É muito forte essa cultura. É difícil tu inserir esse estilo. Isso, por mim, é bem... É verdade. Não é impossível, mas não é impossível. E não é por mal, é porque é como tu falaste, é cultura. É a cultura do nosso país. A música popular é muito forte. O aluno, quando ele te procura para fazer aula, ele já vem com a intenção de tocar o que ele ouve no rádio. Sim. E o que toca nos nossos rádios é a música popular, né? Sim. Mas tu tem algum aluno que foi para esse nicho do clássico? Sim, tenho. Que outro ali? Sim, Tem. Tive alunos que se formaram na Universidade Federal, daí também. Que bacana. Assim, né? Fizeram toda a faculdade. Isso, Isso aí. Joia. Então, assim... Eu queria que tu me falasse um pouquinho também, que eu fiquei bem curiosa, né? A questão que tu tem 1 ou 2 CDs gravados? Um CD, né? Isso, Então eu queria que tu me falasse um pouquinho desse trabalho, né? Desse CD e depois do outro trabalho, gente, que ele acabou não realizando, que é uma judiaria, mas ele vai realizar, né? Que em função da pandemia, né? Então, o espetáculo Um Outro Ângulo, né? Que ele vai falar um pouquinho pra gente também. Então, Jake, queria que me falasse a questão do teu CD, né? Então, dos Dois Horizontes, da onde originou esse trabalho, como é que foi isso, né? Certo. O disco Dois Horizontes, depois de eu ser já profissional da área, foi o trabalho da minha vida, eu digo assim, foi o meu TCC até então, né? Foi teu primeirão, assim. Isso aí, grande trabalho, digamos. Isso aí, Isso foi gravado há 5 anos atrás, tá? E o engraçado é que esse disco, ele veio numa época que eu... chega um momento que você está estudando muito, que você parece que quanto mais você estuda, mais você precisa estudar, mais você precisa melhorar, você nunca tá bom o suficiente. E nessa época, eu estava fazendo aula, então já em Porto Alegre, eu era aluno de um professor lá, que é professor da URGS, o Paulo Inda. E eu tava super desmotivado, porque, poxa, eu tô estudando e me cobrava demais. Não estou no nível que eu gostaria de estar. E aí, numa das aulas... O Paulo disse assim, por que tu não grava? Tá na hora de você gravar teu primeiro material. Eu disse, mas eu não toco legal, não tô gostando do jeito que eu tô tocando. Daí o Paulo, que tinha muito mais experiência que eu, um concertista internacional, professor da Universidade Federal, me abriu um pouco a mente quanto a isso, né? E me incentivou. Não, você tá tocando muito bem sim, então eu acho que você deveria gravar. E daí eu realmente aceitei a ideia e gravei, né? E aí o disco Dois Horizontes, ele veio assim para me tornar muito mais maduro do que eu estava sendo, na verdade, até o momento. Né? Porque a gente nunca acha que a gente está preparado. Na verdade, a gente nunca está preparado. Mas a gente tem aquela questão, o músico em si, a autocobrança é muito grande. Então, não, eu vou me preparar um pouquinho mais. Mas é que, na verdade, às vezes, esse preparar um pouquinho mais...
ele demanda tempo. Sim. E a gente deixa de apresentar alguma coisa ali. Aham. Que tá legal no olhar do outro. Isso, Né? Então aham. ele apostou em ti, na verdade. Sim, Né? foi isso que aconteceu. E aí eu gravei o disco Dois Horizontes e foi muito legal. A repercussão foi bem bacana. A gente até na época resolveu fazer uma coisa diferente que o pessoal costumava fazer nas gravações de violão, né? Daí nesse disco eu gravei 2 estilos. Eu gravei o estilo do violão clássico, metade do disco é o violão clássico e metade do disco é o violão fingerstyle, que nós vamos falar depois. E a gente fez, na verdade eu acho que eu fui o primeiro a fazer isso, de gravar violão clássico com violão fingerstyle, que não deixa de ser um violão popular, na verdade. Sim, que bacana. E a que repercussão, normalmente o pessoal grava aquele estilo, um estilo só, né? E então eu fiz isso assim como teste, foi bem legal. O disco saiu em revista da área da música, uma revista bem bacana da área das cordas, e foi bem legal. E tu chegou a fazer shows pra divulgar esse trabalho? Sim. Tu fez shows pra divulgar o CD? Sim, logo depois que eu gravei, eu toquei em vários lugares com o repertório do disco e tal. Foi bem bacana. Que joia. E essa é a tua pupila, então. Isso mesmo, verdade. Que bacana. E o espetáculo, um outro ângulo, então. Pois é, então... Que não acabou acontecendo, mas vai acontecer, gente. Eu tenho fé que vai. E vai, me conta também essa parte, né? Que eu achei interessante o nome do espetáculo. Pois é. Então, o espetáculo, um outro ângulo, ele era para ter saído do papel no período que entrou a pandemia. Então, eu estava preparando um espetáculo diferente do mundo do violão, né? Aonde eu queria misturar ali todos os estilos possíveis aonde o violão pode ser colocado. Ah, que joia! Né? Então, por isso tu ia fazer instrumental ou tu ia fazer com cantores? Todo instrumental. Que legal! Isso mesmo. Então, por exemplo, assim, o violão dentro do estilo gaúcho, eu queria apresentar ele. O violão dentro do estilo flamenco, eu queria apresentar ele. O violão dentro do estilo clássico, eu queria apresentar ele de todas as formas, né? Que joia! E aí, então, por isso que o espetáculo se chamava Um Outro Ângulo. É uma coisa diferente do que estava acostumado a se mostrar, né? Sim, uma coisa um tanto inovadora, né? Porque hoje tu não vê isso. E isso, o pessoal geralmente vai assistir um concerto de violão clássico, é violão clássico, né? Violão fingerstyle, é violão fingerstyle. Eu queria mostrar para o público essa diversidade que o violão tem. Na verdade, ele pode se encaixar dentro de vários estilos, né? E aí esse espetáculo acabou não saindo do papel em função de ter vindo a pandemia. Sim, né? sim. E aí nesse meio veio a pandemia, aí eu acabei me envolvendo com cantores, então, do estilo sertanejo, e fui ficando por ali. Fui tocando para essas pessoas, e o espetáculo foi ficando guardadinho ali na gaveta. Mas esse ano aqui eu tinha dito para mim mesmo que eu ia reativar a ideia e já comecei a colocar em ordem as músicas e tal, sabe? E as composições são todas tuas? Não, tem algumas coisas que são minhas, tem coisas que são interpretações, né? Ah, entendi. Tá. E aí os cantores, então atualmente tu acompanha o Matheus Lemos, né? Isso, Tá, e tem algum outro cantor ou não que tu trabalha atualmente? Atualmente eu tô tocando somente pro Matheus, mas eu toquei para outras pessoas. Antes do Matheus toquei para mais uma moça que cantava estilo sertanejo também. E atualmente então eu tô tocando e focado nesse estilo, na verdade, né? Que eu conheci ali durante a pandemia. Tá. Né? O pessoal andou me procurando para acompanhar. Primeiramente foi a cantora Daisy Barbosa, e daí depois, a partir dali foram aparecendo outras oportunidades. Sim. E aí eu acabei ficando nesse estilo porque era uma novidade para mim. Eu estava acostumado com o cenário da música instrumental. Sim. E aí eu tive esse contato da música popular mais de perto. A não ser só vendo, como eu tinha tido antes, só vendo, na verdade, mas tocando não. Sim, e gostei muito. Né? Gostei desse lance de tocar show mais grande. A gente acabou abrindo
2 shows nacionais já, vamos abrir mais um show nacional. E quais foram os shows que vocês participaram de abertura? Nós quais abrimos, artistas? na Festa da Uva a gente abriu o show de Jorge Mateus, que foi um sucesso. Ah, eu acompanhei, eu vi, gente. Nossa, demais. 12.500 pessoas. Nossa, que maravilha! Foi demais. Tudo que o artista quer, né? Sim, Que joia. Aí depois tivemos o privilégio, juntamente também com o Mateus, de abrir o maior show do Brasil, do Gustavo Lima. Estivemos no palco do Embaixador. E aonde que foi esse show? Em Caxias do Sul também. Ah, em Caxias também. Aí abrimos o show dele, mais 12 mil e poucas pessoas, 13 mil pessoas. E me conta assim, gente, eu vou ser humilde agora aqui, né? Eu vou dizer, o máximo que eu cantei foi pra 2.000, tá? Olha aí, ó. Como é que é cantar pra 12 mil? Meu Deus do céu, acho que eu ia ficar assim, Nossa, ó. é muito legal. Deve ser muito bacana, né? Muito legal, é uma experiência assim que... Só estando lá pra saber. É indescritível. Você olhar pra multidão e você ver toda essa gente interagindo ali com você, né? Cantando, dançando, feliz. E a questão, acho, esses shows grandes, normalmente, a gente tem aquela questão daquele palco maravilhoso, né? Então, tu tá ali, acho que é uma energia... Nossa, é demais. É diferente. É incrível. Né? E agora tu tem um outro show agendado que tu também me comentou que tu vai fazer vocês vão fazer essa abertura, enfim, né? Isso, agora no próximo mês, dia 15, em Bom Jesus, a gente abre o show da Simone Simaria de novo, daí. Mais um show nacional. Daí estamos só pela experiência. Sim, e que experiência, né? Nossa, que bacana. Parabéns. Obrigado. Parabéns, tu merece. Muito Eu sempre obrigado. digo assim que Deus nunca dá os talentos pra gente por acaso, né? Cada um tem o seu lugarzinho ali, né? É verdade. E a gente tá aí pra conquistar nossos sonhos, não adianta, verdade. né? A gente tem que correr atrás. Jake, me conta um pouquinho, então. Eu sempre gosto de abordar essa parte, né? Porque quem está nos assistindo, de repente, é algum artista que está iniciando nessa carreira, enfim, né? Eu queria saber como é que é a rotina de estudo do instrumentista, né? Porque, assim, eu lembro quando eu estudava piano, que eu não evoluí, né, gente? Lógico que eu não evoluí, porque eu não tinha tempo de estudar, né? Fazia faculdade, enfim, tudo junto. Quantas horas de estudo por dia? Como é que funciona? Porque, assim, o instrumento, penso eu, quanto mais você treinar, mais habilidade você vai desenvolver, né? Por exemplo, assim, para um aluno, eu quero tocar violão clássico ou popular mesmo. Como é que é essa rotina para ser um profissional, digo, né? Tocar por hobby é diferente, mas para ser um profissional, quanto tempo tu estuda? Quantas horas tu estuda por dia? Claro, eu sei que tu dá aula, enfim, tem toda uma outra rotina, né? Certo. Esse é um tema, assim, muito bom de falar, na verdade. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque depende totalmente de nós. A nossa performance vai depender de nós. Quanto mais eu treinar, quanto mais eu estudar, melhora você e tal, né? Sim. Chegou a alguns períodos da minha vida a passar 9 horas com o instrumento na mão, direto. Sem largar o instrumento. 9 horas. 9 horas. O período de pré-lançamento do disco, 2 Horizontes, 9 horas de estudo diário. Meu de Deus. Prática. 9 horas tocando o repertório, né? Quando eu era estudante, eu tinha uma média de horas de estudo que não baixava de 5, 4 horas por dia. Né? Porque, como você bem falou, para ser um profissional, né? Isso, sim. Os ouvintes que estão querendo aprender a tocar também por hobby não vão se assustar. Mas para ser um profissional, no mínimo 4 horas, 5 horas por dia. Hoje, eu não tenho mais uma rotina de estudo assim bem certinha, né? Fixa todos os dias. Mas, por um exemplo, quando tem troca de repertório para essas pessoas para quem eu toco, e a gente tem que tirar música nova, não baixa de 4 horas de estudo ainda, na verdade, né? Você senta ali para tirar as músicas, para passar repertório, para fazer arranjo, quando vê se foi 4 horas, tranquilo. Sim, passa que tu nem vê. Nem vê, E então... eu estudei muito, eu fui uma pessoa que praticou muito. E eu gosto disso, pra falar a verdade, sabe? Sim. Eu gosto de passar horas ali. Se eu tiver que sentar durante 1 horinha pra estudar, não sai nada. Nem vale a pena. Nem vale a pena. Não tem nem graça. Não tem nem graça. Parece que eu não consigo fazer nada. Eu tenho que sentar assim com todo o tempo do mundo, por exemplo, pra mim poder
conseguir extrair o melhor de mim, na verdade, né? Então, uma rotina para quem quer se tornar um profissional da área, um instrumentista, eu acredito que não baixa de umas 4 horas de estudo diários, né? Mas lembrando que também o descanso também é estudo, na verdade, né? Descanso também é treino. Não dá também pra enlouquecer Não e dá ficar pra lá, enlouquecer. agora eu vou ficar 4 horas aqui tocando, Todos né? os dias, vai chegar né? uma hora que não vai. A musculatura cansa, então também é preciso descansar, né? Então o descanso é muito importante. Com o passar do tempo eu fui aprendendo isso. Porque músico, eu sou uma, né, gente, que eu não tenho vergonha de falar assim, né, que eu digo, tem que dormir pra preservar a voz, mas eu, em função, às vezes, até do dia a dia do correria, eu acabo indo dormir tarde, né, e no outro dia, às vezes, eu tenho que cantar também, isso faz parte da rotina, mesmo que a gente se organize, às vezes vai acontecer, né, Claro. mas assim, eu também, com o passar do tempo, eu comecei a perceber que tu tem que descansar, porque o corpo não é uma máquina, né, então, verdade. no outro dia, pra tu render mais, precisa dessa pausa. Precisa dessa pausa. Né? Então, isso é importante que tu fala também. E às vezes até intercalar. Por exemplo, hoje eu estudei 6 horas do meu instrumento, seja lá qual for. Amanhã descansa. No outro dia estuda de novo mais 6. Vai fazer outra coisa, vai dar uma volta. Intercala. Hoje eu aconselho meus alunos bastante dessa forma, sabe? Estuda um dia, descansa o outro. E às vezes você tem um rendimento até maior, né? Sim, consegue assimilar melhor. Né? Bom, gente, assim, tem muito assunto aqui. Né? E a gente se empolga, a gente vai conversando. Verdade. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou te pedir uma gentileza, então, pra te nos presentear, então, com esse teu talento, né? E os nossos telespectadores. E aí depois, então, a gente vai para um breve intervalo e aí retornamos com mais um pouquinho desse profissional maravilhoso que eu tô tendo a honra de estar aqui do lado. A honra é minha. Fica à vontade, Obrigado, então. Lizzy. Então, o programa é seu. Então tá.